Olá pessoal, daqui vos fala o Dionísio Muzeme, o jovem africano. Bom, nós hoje temos um tipo de vídeo muito diferente. Estamos aqui com o nosso analista para debruçar de um assunto que foi por muitos, refiro-me dos meus amigos europeus, dos meus amigos americanos, pedido. Eles têm comentado comigo, olha Dem, por que aí na África, por que aí em Moçambique, muita gente nasce cedo? Nós estamos a falar de um nascimento prematuro, neste caso abaixo de 18 anos. Estamos a falar do intervalo de 20 a 30 anos. Então, hoje nós teremos a oportunidade de compreendermos, de sabermos as vantagens, de sabermos as desvantagens desse nascimento antecipado. Portanto, você que é novo aí no canal, faça questão de inscrever-se, faça questão de clicar no sininho das notificações para que desta forma o YouTube possa notificar-se sempre que nós formos a publicar um vídeo. Compartilhe, comente, coloque a sua sugestão acerca do próximo conteúdo e convide seus fraternos para que eles também possam fazer parte desta família. Bom, agora vamos dar a oportunidade ao nosso analista aqui que está do meu lado, o doutor, para que ele possa se apresentar e que nós também possamos estar a par de quem ele é. Fica à vontade, doutor. Saudações a todos os telespectadores. Aqui quem responde é Adriano Tomás. No dia de hoje, assim posso dizer, teremos a oportunidade de fazer aquilo que é uma análise crítica em torno daquilo que estaremos a abordar no dia de hoje. Portanto, eu gostaria que vocês acompanhassem esse programa desde o início até o fim, de modo a terem aquilo que se chama um posicionamento. Portanto, eu gostaria de dar a oportunidade a ele, de modo a prosseguirmos com o debate. Bom, doutor Adriano, analista, o nosso analista do âmago. Eu, tal como vários nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, gostaríamos de entender ao que o doutor considera de nascimento antecipado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que existe uma pequena discrepância entre esses dois termos. Quer dizer, existem dois termos muito similares, mas não significam a mesma coisa. Em outras palavras, posso eu dizer que o significado em si é diferenciado, mas podem se usar de uma forma assim, semelhante, quer dizer, como palavras pertencentes ao mesmo léxico, mas não é na verdade. Termos estes que hoje estaremos de alguma forma a debruçar. Portanto, esses dois termos que vou trazer aqui são casamento prematuro e casamento antecipado. O que podemos considerar de casamento prematuro e o que podemos considerar de casamento antecipado? Bom, casamento prematuro é aquele casamento que quase todo mundo conhece. Casamento é este que acontece, que é praticado por indivíduos com a idade menor de 18 anos. Em outras palavras, esse tipo de casamento é designado por união prematura. Ao passo que o casamento antecipado, nesse caso, este que vai resultar o nascimento antecipado, trata-se exatamente de um casamento ou um nascimento que vai ocorrer no período de 19 até 29 ou 30 anos mesmo. Porque o que temos estado a acompanhar é algo meio diferente daqui na África, assim como outros continentes. Portanto, eu gostaria de dizer que casamento antecipado é aquele casamento que ocorre no período de depois de 18 anos para lá, no intervalo de 25 ou 30 anos. É isso, família. Então, o nosso analista está a elucidar-nos daqui. Referente ao nascimento prematuro, é no intervalo de 18 para baixo. Isso é um nascimento prematuro e não é bom para ninguém.
Então, aqui nós estamos para falar daquilo que consideramos de nascimento antecipado, que está no intervalo de 19 a 30 anos de idade, pois nós ainda vamos continuar a compreender dele. Tudo bem, analista. O que o motiva a falar deste conteúdo? Será que o doutor tem vivenciado? Será que o doutor tem notado isso na nossa sociedade africana? Ou quais são as razões? Bom, esse aspecto é um aspecto que acontece dia após dia. Quer dizer, a gente tem estado a vivenciar esse tipo de prática. Prática esta que acontece na nossa sociedade. Portanto, eu até tenho amigos que já casaram nesse exato momento, se calhar têm um filho ou dois filhos, mas estão numa idade inferior aos 25 anos ou aos 30 anos. Gostaria de dizer que essa prática aqui é que me motivou a falar hoje, aqui nesse programa, ao convite do entrevistador. Certo, certo. Então, este é o momento mais relevante deste nosso vídeo. Nós agora vamos compreender através do nosso doutor aqui, sociólogo também, quais são as consequências, quais são os benefícios para as sociedades africanas desse nascimento antecipado. Fica à vontade, doutor. Bom, conforme eu estava a dizer, que é o nascimento que acontece no período dos 18, depois dos 18 até lá para 30 anos, para começar, nós estamos num continente em via de desenvolvimento e, em particular, num país pobre, assim posso dizer. Assim sendo, a esperança de vida em si ocorre dos 30 aos 45 ou 47 anos de idade. Quer dizer, o indivíduo tem a oportunidade de viver até aos 40 e alguma coisa. Assim sendo, quando este indivíduo nasce num período dos 35 anos, quer dizer que só terá a oportunidade de estar com o filho ou de acompanhar a educação do filho até aos 5 ou 7 anos de idade. Isso é algo que nos preocupa bastante, nós como moradores dessa sociedade. Falando desse assunto, eu gostaria de trazer algumas consequências ou um impacto positivo, assim como negativo, nesse tipo de nascimento. Falando do impacto negativo, assim prefiro começar, trata-se de uma prática que de alguma forma cria uma pequena preocupação para a sociedade de hoje. Quer dizer, um dos impactos negativos dessa prática é exatamente a falta do cuidado ou do controlo pela parte dos educadores. Como é que isso acontece? Isso acontece exatamente na medida em que os educadores não têm a oportunidade, ou seja, os educadores não carregam consigo aquela responsabilidade de cuidar dos filhos ou de controlar os filhos. Por quê? Porque ainda possuem aquela mentalidade de adolescente. Quer dizer que ainda não carregam consigo aquela responsabilidade de um pai ou de um educador que pode controlar o filho em todos os aspectos, assim acompanhando a educação. Então, aí, doutor, estamos perante a imaturidade dos progenitores, nesse caso. Com certeza, porque um indivíduo dos seus 18, 19 anos praticamente é um indivíduo imaturo, entre aspas. E vê que família cá em Moçambique, cá na África, é muito bem normal. Isso é considerado normal, tanto que o que nós consideramos normal é alguém atingir os seus 25 anos sem sequer um filho. O normal é aos seus 25 anos, quando você já tem 3 filhos. Então, o nosso doutor aqui do lado está a dizer que uma das consequências, uma das desvantagens desse nascimento antecipado é a imaturidade por parte dos progenitores, porque 18 anos, 19 anos ainda é uma idade de alguém
é uma idade, entre aspas, de adolescência. Com certeza. Então, a pessoa ainda tem aquela imaturidade. Vamos avançar aí, ô doutor. Yeah. Conforme eu estava a dizer, a pessoa em si, ou os encarregados de educação, ainda possuem aquela mente ou aquela ideia de um adolescente. Ainda não querem largar aquelas práticas que um adolescente faz. Quer dizer, frequentar os bares, frequentar em lugares assim, abertos, entre outras coisas. Isso, de alguma forma, não permite eles a cuidar dos filhos, assim como a fazer aquelas coisas que ainda não deixaram. Conforme eu estava a dizer que existem várias consequências ou vários impactos negativos nessa prática, nesse tipo de casamento. Outro impacto negativo aqui é exatamente o problema que os encarregados enfrentam na integração escolar dos seus educandos. Como é que isso acontece? Isso acontece precisamente na medida em que os pais ou os encarregados de educação não possuem aquelas condições mínimas para fazer a integração escolar dos seus educandos. Porque ainda não possuem aquela estabilidade que um indivíduo pode possuir. Porque sabe-se muito bem quando uma criança em si já entra numa escola, começa a frequentar numa escola, essa criança precisa de material escolar. Enquanto os pais em si não possuíram uma renda fixa para a compra desses materiais, torna-se difícil. Por isso, considero eu como um dos desafios. Continuando, a outra consequência ou impacto negativo aqui está exatamente ligada ao aperto que os encarregados de educação possuem, nesse caso. Os encarregados de educação sentem-se muito apertados nos primeiros dias, porque estes ainda não estão preparados financeiramente para cuidar de uma família. Porque uma família, conforme podemos ver, ou conforme é visto lá nas ruas ou nas outras sociedades, para cuidar de uma família não é aspecto assim fácil. É algo muito desafiante, mesmo para aqueles que possuem um emprego, mesmo para os outros que não possuem emprego. Porque imaginemos que uma pessoa com emprego enfrenta inúmeras dificuldades para cuidar dos filhos, ou seja, para dar aquilo que os filhos precisam. Imaginemos para essa pessoa não consegue. E que tal para outra pessoa que nem para conseguir o pão de cada dia torna-se difícil? É algo preocupante esse. Ok? Então, agora vamos prestar atenção ao que concerne benefícios, pois onde há consequências, certamente que também há benefícios. Você que está aí, fica atento, porém, pois na visão do nosso analista, o nascimento antecipado, aquele nascimento que ocorre do intervalo de 19 a 30 anos também tem os seus benefícios, tem as suas vantagens. Então, você que não concorda, começa a comentar aí. Você que também concorda com o nosso analista aqui, comenta aí que ele terá a oportunidade de ver os vossos comentários e também dirá algo em torno disso. Fica à vontade, doutor. Bom, conforme eu estava a dizer anteriormente, aqui a esperança de vida é muito reduzida. É diferente dos outros países ou dos outros continentes. Aqui, geralmente, uma pessoa atinge os seus 35 ou 36 anos com sorte, por calha. Porque muitas pessoas até a idade dos 30 e tal já perdem a vida. Não tem mais a oportunidade de seguir em frente. Isso às vezes é devido aos trabalhos forçados, às vezes é devido às doenças em si, porque não possuem um cuidado médico adequado, entre outros problemas. Conforme eu estava a dizer que a esperança de vida é muito reduzida, quer dizer, se a pessoa por acaso ter o seu filho aos
19 ou 20 anos de idade, essa pessoa terá a oportunidade de acompanhar o seu filho em todos os estágios. Quer dizer, desde os seus primeiros meses até lá. Se calhar essa pessoa pode ter a oportunidade de ver o seu filho formado, porque ele ainda possui aquela força aí de apoiar o seu filho. Ok? Bom, outros benefícios que estarei nesse exato momento mencionando, tem a ver com o desalojamento ou a desamparagem. Isso, o que quer nos dizer? Isso quer nos dizer que numa união antecipada dos encarregados de educação, ou seja, no nascimento antecipado, os encarregados de educação evitam a desamparagem ou o desalojamento das crianças, porque eles têm a oportunidade de viver com as crianças até crescer, porque onde parte o cabeça de lista, ou seja, o chefe da agregação familiar, onde parte, praticamente a casa em si torna-se numa casa desalojada. Quer dizer, ninguém mais consegue suprir as necessidades dos encarregados. E isso resulta na desamparagem dos encarregados. Quer dizer, os encarregados em si optam em frequentar as ruas porque não tem como se sustentar, uma vez que a pessoa que estava a cumprir com o mantimento de casa já não existe entre nós aqui. Ok? Então, nós compreendemos quais são as consequências. O nosso analista aqui do lado mencionou 3 consequências. Ele ainda frisa dizendo que são tantas, mas ele preferiu trazer-nos apenas 3 consequências e trouxe-nos 2 vantagens, 2 benefícios. Então, você que está aí em casa pode comentar o que achou dessas consequências, o que achou desses benefícios. Então, doutor, qual é o seu posicionamento e qual é o seu conselho, se tiver, em torno deste assunto? Bom, eu acho que será algo meio assim, meio difícil em termos de me posicionar numa determinada área. Porque, assim posso dizer que o posicionamento em si é relativo. É relativo. Mas vou tentar deixar aquilo que, de alguma forma, é o meu parecer. Portanto, falando desse aspecto, eu acho que, no caso da pessoa ter aquelas mínimas condições, dá mesmo para frequentar esse tipo de união, nesse caso. Porque aqui não estamos a falar da união prematura, atenção. Aqui estamos a falar de uma união antecipada. Quer dizer, se o indivíduo se sentir meio livre para suprir as necessidades, ou seja, se o indivíduo se sentir meio livre para ter aquela responsabilidade de uma família, dá mesmo para fazer esse tipo de união. Porque esse indivíduo, se calhar, se une aos seus 23 ou 25 anos, ele tem a possibilidade de acompanhar os seus filhos até a formatura ou a formação. Mas, se por acaso esse indivíduo vem a se unir aos seus 30 anos ou 35 anos, o cenário será outro.